E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês esse relógio aqui, que é um relógio Timex, mas esse relógio ele foi cedido a critério de empréstimo por um inscrito, um amigo, um cliente, e ele emprestou, né, para que eu pudesse fazer o vídeo para vocês, e é o que eu venho mostrar hoje para vocês. Antes de começar a falar sobre o relógio aqui, galera, eu vou mostrar alguns dados aqui que eu achei interessante mostrar para vocês. Isso aqui preto aqui são dados pessoais da pessoa que emprestou, né? Então não tem interesse para vocês. Esse relógio ele foi comprado no site Tiendamia, que no caso é um site que faz redistribuição, né? No dia 6/5, o site está aqui para quem quiser dar uma olhada. Com destino para o Rio de Janeiro, Vila Isabel. Aqui, galera, é o que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui está a referência, o nome do relógio e tal. O relógio custou $26,12. Lembrando que foi na data da compra, tá, galera? $26,12. Aqui está a referência do relógio. Foi cobrado o seguro internacional de $5 e o valor total da compra ficou em $31,12. Não sei precisar para vocês quando que o relógio chegou, quanto tempo demorou e tal, mas a compra foi feita nesse site aqui. Eu mesmo já fiz várias compras nesse site e recebi bem tranquilamente. Lembrando que esse valor aqui muito provavelmente ele não foi taxado, né? Tá menos de $50, porém isso está para mudar a partir do dia 1º de agosto, tá? Então se você não está inteirado aí das novas regras de importação com o presidente atual do Brasil está implementando, dá uma olhada aí que no YouTube tem muitas informações que vão poder te ajudar com isso. Aqui ele vai vir nessa caixa, né? Ele veio nessa caixa aqui. A caixa branca, vem aqui a referência do relógio, o nome do relógio e tal. Cadê? Vou abrir aqui. Aqui dentro dessa caixa branca vem a embalagem do relógio. No caso, vem assim, né? Tá vendo? A caixa do relógio. Isso aqui é uma ferramenta que eles mandam para você poder fazer o ajuste, né, da pulseira. No caso, essa parte aqui, ó, é para você retirar a pulseira. E essa aqui seria para fazer um ajuste fino, caso ele tivesse aquele fecho em metal. Caixa bem simples. Aqui vem as especificações técnicas aqui do relógio. O relógio está aqui, ó, vem num suportezinho bem legal, bem interessante. Esse suporte aqui é bem bom para você tirar foto, caso você queira fazer algum anúncio e tal. Eu só tiraria o logo da marca aqui, né, para poder usar com vários outros tipos de relógio. Aqui dentro é o manual dele. Na verdade, não é nem um manual isso aqui, galera. Isso aqui é o guia rápido que está aqui dentro. Eu já abri para dar uma olhada, é apenas o guia rápido. Agora aqui está o relógio. Eu vou fazer como de costume, né? Vou mostrar para vocês o peso e as medidas do relógio primeiro. Primeiro eu vou passar para vocês o peso do relógio, galera. Aqui, ó. O relógio pesa aí 67,4 gramas. Agora eu vou passar o diâmetro de caixa. Tá aqui. O relógio tem aí 47,3 milímetros de caixa, né, diâmetro. Comprimento, que são a distância entre pinos, tem 53,1 milímetros.
agora a espessura do relógio, 16,8 milímetros. Coloquei ele aqui no pulso para que você tenha noção de tamanho no pulso. Eu tenho um pulso fino, mas ele é um relógio aí médio para grande, na minha opinião. É um relógio que mesmo para pessoas com pulso fino, assim como eu, ele veste muito bem. É um relógio leve, muito leve mesmo, você nem sente ele no pulso, ainda mais se você gosta de utilizar ele bem justo, assim como é o meu caso, ele passa bem desapercebido. É um relógio bem confortável para usar no dia a dia. Esse relógio aqui, galera, ele tem a caixa em resina. Esse aro aqui ao redor do relógio também em resina. Ele conta aí com esses 3 parafusos para ajudar na fixação desse aro preto aqui. Aqui na frente, no mostrador, é acrílico. Os botões dele são em aço e são botões grandes e de fácil acesso, com ou sem luvas. O relógio conta com a pulseira em borracha, de boa qualidade até, galera. A pulseira bem espessa, como vocês podem ver. Aparenta ser uma pulseira aí que tem uma durabilidade bem grande. Esse relógio, ele não tem a pulseira integrada, isso é muito bom. Uma coisa que nos relógios da Timex, quando vem com a pulseira integrada, é uma dor de cabeça só quando a pulseira arrebenta. Nesse caso aqui a pulseira não é integrada, então você pode fazer a substituição bem facilmente. O relógio conta também com dois passadores aqui, também em borracha. A fivela do relógio é em aço inoxidável, isso também é muito bom. Na parte interna da pulseira ele tem esses entalhes aqui. Isso aqui é para ajudar no escoamento da água, na ventilação da pele também, ajuda bastante. Do outro lado a mesma coisa. Esse relógio aqui, ele tem o fundo em aço inoxidável e é parafusado, como vocês estão vendo aqui. E aqui embaixo vem alguns detalhes, né, como a referência do relógio, o logo da marca, e especificando que esse relógio é resistente a 50 metros de profundidade. Logo aqui embaixo vem o site da Timex. E desse lado aqui, vou botar mais perto para vocês verem, tá vendo? Ó? Vem especificando a bateria que o relógio usa, que é uma CR2032. Por sinal, uma bateria bem grandona mesmo. Então esse relógio, devido a ter essa bateria bem grande, ele... acredito eu que ele tem uma durabilidade de bateria muito boa, porque essa bateria é uma bateria bem grandona mesmo, é aquele tipo de bateria moeda, só que é a maior que tem, né? Uma das maiores, na verdade, é uma bateria bem grandona mesmo. E aqui, como já tinha dito, ó, 50 metros de resistência à água. Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha, porque toda e qualquer ajuda que você puder dar, interação no vídeo, ajuda demais o crescimento do nosso canal aqui dentro da plataforma, tá? Você, quando interage, deixa o like ou até mesmo compartilha o vídeo, você contribui para o crescimento do canal aqui dentro da plataforma. E eu agradeço bastante a todos que tiram tempo para poder fazer isso aqui pelo vídeo. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês as configurações desse relógio aqui, beleza? Esse relógio aqui ele conta com hora, né? Cronômetro. Aqui são os dados salvos, né, do cronômetro. Alarme. Volta à hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora, você tem que pressionar aqui ó, o botão superior esquerdo e segurar até que comece a piscar o indicador de segundos aqui. Esse botão superior esquerdo também é o botão da luz, galera. Eu vou mostrar mais tarde para vocês, aqui nesse mesmo vídeo.
o relógio no escuro para você ter noção de capacidade de iluminação que o relógio tem, beleza? Tá aqui, ó, você pressiona o botão inferior esquerdo para você mudar o numeral que está piscando. Você pressionando aqui, ó, o botão superior direito ou inferior direito, você altera esse numeral que está piscando para mais ou para menos, respectivamente. Pressionando novamente aqui o botão inferior esquerdo, você mudou do minuto, agora você está fazendo a configuração de hora. Mesma coisa, ó, superior ou inferior direito para você fazer a mudança do numeral que está piscando. Pressiona novamente e agora você tem a configuração de data. Esse que está piscando aqui na frente é o mês. Você pode fazer a configuração da mesma forma, só pressionar aqui o botão superior ou inferior direito. Pressionando novamente, você tem acesso ao dia do mês. Mesma coisa, ó, superior ou inferior direito do relógio. Pressionando novamente, agora você tem acesso ao dia da semana, tá? Igual tá piscando aqui em cima. É a mesma coisa, superior ou inferior direito do relógio, você faz essa mudança. Feito todos os ajustes, você vai pressionar novamente o botão superior esquerdo, o relógio vai parar de piscar e você confirma a configuração que você acabou de fazer aqui na parte de hora. Aqui, galera, ó, você pressionando o botão inferior direito, você pode fazer a alteração, ó, igual eu tô apertando aqui, isso no modo hora, sem que nada esteja piscando. Tá vendo? Ó, você pressiona, você faz a alteração entre o modo AM, PM ou o modo 24 horas. Como não está aparecendo aqui a letra P, quando mudar para 1h da tarde, ele vai passar a exibir 13 horas. Se eu deixar aqui, ó, com a letra P exposta, indica que quando passar aqui, né, a próxima hora ele vai indicar 1h da tarde. Seguindo aqui, galera, aqui é o cronômetro. Para você dar início, você vai pressionar aqui, ó, o superior direito do relógio. Ele vai começar a marcação. Para você poder parar, só você pressionar o mesmo botão. Para resetar, você pressiona aqui o botão inferior direito do relógio. Seguindo aqui, ó, ele registrou essa última marcação que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó. Então já fica registrado aqui no relógio. Para você apagar esse registro, você pressiona aqui, ó, o botão superior esquerdo, que ele vai apagar o registro que foi feito e fica disponível para uma nova marcação. Agora aqui, galera, é o alarme. Para você poder fazer a configuração do alarme, é igual você fez a configuração de hora. Vai pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo, vai começar a piscar aqui o numeral de hora. Você pressiona o botão inferior esquerdo, você muda, ó. Você altera entre o numeral de hora e minuto. Para fazer a mudança, é só pressionar o botão superior ou inferior direito que você vai fazer a mudança. Isso vale para a hora e o minuto também. Feito o ajuste, você vai pressionar aqui, ó, superior esquerdo novamente, o relógio vai parar de piscar e vai estar configurado o seu alarme. Ainda aqui no modo de alarme, você pressionando aqui o botão superior direito, ó, você ativa o som, né, do alarme. No caso aqui, ó, aqui ele está ligado o bip de hora. Se você pressionar novamente, você ativa o alarme. No caso está ativo o bip e o alarme do relógio. Se você pressionar de novo, você deixa o relógio sem som nenhum de alarme. Ainda no modo de alarme, se você pressionar aqui o botão superior direito e segurar, você vai fazer o teste de alarme, né, do som do alarme. Ó. Você pressiona e segura. Tá vendo? Ó, acho que o microfone está captando. Você faz o teste do som do alarme. Pressionando aqui, ó, o botão inferior esquerdo, você muda
para a nova função, que no caso aqui ele voltou para o modo de hora, como vocês estão vendo aí, ó. Vou dar mais uma passada. Galera, esse aqui é um relógio, digamos aí que simples, né? Mas é de uma extrema qualidade. Eu sempre disse que os relógios da Timex são relógios muito bons. Esse aqui, por exemplo, é um relógio que vai te atender perfeitamente a usabilidade, você vai conseguir usar muito bem, vai te servir por muitos anos aí. A pulseira é um ponto super favorável aqui, que você pode trocar caso haja a necessidade. O terminal é reto, isso é muito bom. Se tem uma coisa que eu poderia chamar atenção aqui, porque é um detalhe muito particular, tá, da minha parte, é justamente a luz. Nesse modelo aqui, o botão de luz, além de ser o botão para acionar a luz, também é o botão de comando para você entrar na função, né, para ativar a função de configuração e tal, e eu não gosto disso. Eu prefiro que o botão da luz seja somente o botão da luz, ou quando ele vai ser utilizado para uma função de comando, para entrar numa função de ajuste, por exemplo, que a luz fique desativada, assim como acontece em alguns modelos G-Shock. Esse aqui não, o botão da luz, ele, além de ser o botão de comando, a luz continua funcionando independentemente. Então isso, de certa forma, é só um capricho da minha parte, né? É uma observação que eu costumo fazer, é um gosto muito particular, mas não diminui em absolutamente nada a qualidade do relógio. Agora eu vou apagar aqui a luz do cenário para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá vendo, galera? Ó, a iluminação dele é ótima. Você vai conseguir enxergar tranquilamente a hora no escuro. Iluminação não é problema aqui nesse relógio. Todas as informações que você precisa saber de forma rápida já estão sendo exibidas aqui na tela, né? Que é a hora, obviamente, a data, o dia da semana. Eu esqueci de falar, esse relógio ele também tem a capacidade de armazenamento de 10 voltas. No caso, ele consegue registrar 10 voltas, né, que foram marcadas ali no cronômetro. Quando chegar a 10ª volta, ele vai sobrepor a volta número 1 e assim por diante, beleza? É um relógio aí muito bom, simples, perfeitamente utilizável em qualquer situação aí. Claro que guardadas as devidas precauções, proporções, você vai poder usar um relógio por muito tempo. É um relógio aí que tem uma resistência à água boa para uso diário. Então você pode ficar bem tranquilo quando for tomar uma chuva, suor, lavar o seu carro, enfim. É um excelente relógio aí para que você possa utilizar. Não sei se ele é vendido aqui no Brasil, não parei para saber, para procurar saber, mas se for vendido aqui no Brasil, eu vou deixar aí na tela para que vocês possam ver, né? De repente eu procuro no Mercado Livre. Se estiver sendo vendido, comercializado aqui no Brasil, eu deixo aí na tela para vocês. Se não for comercializado no Brasil, somente por importação aqui, igual o colega fez. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer ajuda bastante o crescimento do canal aqui dentro da plataforma. Quero deixar aí o agradecimento especial ao amigo aí que mandou esse relógio aqui a critério de empréstimo para que eu pudesse fazer esse vídeo, entendeu? Agradeço bastante esse vídeo aí que só está sendo produzido graças a esse colega aí. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui!